Aqui está a beleza da nossa religião. Aqui está a beleza da nossa fé. Nós somos, como bem nos lembrou tantas e tantas vezes os santos, nós não somos um povo de uma religião, de um livro morto, porque para nós a palavra de Deus, ela não é um livro morto. Para nós a palavra de Deus é uma pessoa. Para nós a palavra de Deus é uma presença. E se eu quero me encontrar com esta pessoa, e se eu quero experimentar esta presença, eu preciso recorrer a esta palavra, eu preciso buscar esta palavra, eu preciso estar com esta palavra junto de mim. E é por isso que eu insisti e insisto tanto que este ano, na nossa vida e na nossa paróquia, este ano precisa ser o ano da palavra. Por isso que vocês receberam aquele marca-texto com o roteiro de leitura da palavra de Deus, para pegarem e lerem. Porque não dá, se você quiser ser um bom católico, se você quiser crescer em santidade, só a liturgia da palavra da missa não basta. Isso é muito pouco. Para vocês terem dimensão do tamanho da palavra de Deus, se você participar da missa todos os domingos, sem faltar nenhum, durante 3 anos, e em todas as solenidades, você vai ler 80%, 90% da Bíblia, vai faltar ainda 10%. Então, não adianta. Se eu e você quisermos ser impactados e transformados por esta palavra deve estar junto da gente. O primeiro passo para ler a Bíblia é ter a Bíblia. Qualquer Bíblia? Claro que não. Claro que não. Até mesmo porque, se formos falar da verdadeira Bíblia, nós vamos falar da Bíblia católica. A Bíblia que os protestantes usam é uma versão católica incompleta. Não existe Bíblia protestante. Nunca diga assim, a Bíblia protestante. Não, gente. A Bíblia, ela é católica. A palavra de Deus é um livro católico. Os protestantes se apropriaram de um livro nosso. E tiraram 7 livros para justamente fazer com que se pense que eles criaram alguma coisa. Não, o que eles criaram foi divisão. O que eles criaram foi confusão. Porque a igreja passou durante 15 séculos, 1500 anos, na mesma direção, no mesmo contexto, na mesma linha. Quem desvirtuou o caminho foram eles. Por causa de uma crise existencial de um padre, que não entendendo o seu papel na igreja, acabou gerando confusão por causa de poder e de dinheiro na cabeça do povo. E aí depois vocês podem estudar a história. Século XV, quando começa a Revolução Protestante, depois da Revolução Protestante foi só ladeira abaixo. Todas as revoluções vieram e destruíram a história da humanidade, que tinha como base a palavra de Deus. E que depois disso, está até hoje perdida, tentando se segurar em alguma coisa. E por isso nós que somos católicos continuamos na direção, tendo a palavra de Deus à nossa frente, tendo a palavra de Deus como nosso alimento, tendo a palavra de Deus como a nossa referência. Então, meus filhos e filhas, se nós quisermos ser de fato bons cristãos, bons católicos, a palavra de Deus precisa fazer parte da nossa vida. A palavra de Deus precisa fazer parte do nosso dia a dia. E veja que não precisa começar lendo 1 hora da palavra. Oxalá fosse assim. Comece com o evangelho do dia. Mas, por favor, não na liturgia diária. Liturgia diária é um instrumento para quem está começando na caminhada da igreja. Você que é um cristão católico já de caminhada, já decente, você tem que ler o evangelho do dia na Bíblia. Porque você vai lendo, vai grifando, vai escrevendo. Ah, essa palavra aqui não entendi. Vai buscar no dicionário o que significa. Não se apoie nestas muletas. São instrumentos, sim, válidos. Mas não são instrumentos que devem ser para você usados a vida inteira. Quando você tomar feição pela palavra, quando a palavra for algo para você não mais desconhecido,
Você não vai ficar mais sem ela nenhum dia. Gente, eu acredito que eu já devo ter lido a Bíblia inteira umas 5 vezes. E cada vez que eu leio de novo, mais uma vez eu descubro algo diferente. Por quê? Porque perceba que como é um livro vivo, ela vai, dentro da nossa vida, fazendo uma grande transformação. A primeira vez a gente lê para entender, lê para conhecer. Muitas coisas passam que você nem vê. A segunda você já começa a ligar isso com aquilo, o antigo com o novo, começa a entender. Na terceira vez, os seus olhos saltam para mistérios que você nunca percebeu. E daqui a pouco, sem você perceber, não é mais você quem lê a Bíblia, é a Bíblia quem te lê. Porque na medida em que você vai lendo, o Espírito Santo vai mostrando tudo que está dentro de você, que precisa de conversão, que precisa de mudança, que precisa de investimento, que precisa de espiritualidade. E veja, meus filhos e filhas, é ou não é verdade? Os protestantes podem ter todos os defeitos e eu enumero vários. E eu não falo assim porque desconheço, não. Eu falo porque eu tenho dentro de casa e eu conheço muito bem esse povo. Mas uma coisa é certa: quando eles começam a ler a Bíblia, eles mudam de vida. Passou a vida inteira na igreja, nunca abriu a Bíblia. Só que quando vai para lá, não pode tomar Santa Ceia se não participa da escola dominical. Não pode fazer parte da comunidade se não tem Bíblia, se não estuda a Bíblia. Aí ele começa a estudar, aí ele começa a ler. E aí a palavra começa a entrar na vida dele e começa a fazer efeito. Porque ele vai vendo que a conduta que ele tinha não era boa, que o palavrão que ele falava não é bem visto, que a bebedeira, que o adultério não é bem visto, que todo dia nós precisamos nos encontrar com o Senhor, que nós precisamos guardar o dia do Senhor. E ele começa a ler, e ele começa a entender. Aí ele vai e lê e entende. Olha lá, ó, o Senhor honra o pai nos filhos. E ele começa a ver, olha, isso aqui eu não posso ter dentro da minha casa. Porque ele lê lá no livro dos Provérbios, que um homem forjado na palavra educa a sua casa na forja do Senhor, e não na forja da TV, e não na forja da internet. Ele começa a educar os filhos dele de acordo com a palavra. E sem ele perceber, porque a palavra vai gerando estes frutos aos olhos humanos invisíveis, mas aos olhos espirituais grandiosos. Daqui a pouco, quando ele percebe, a família dele se transforma, o trabalho dele se transforma, as coisas ao redor dele se transformam. Não porque ele acertou na igreja, mas porque ele começou a fazer o que ele nunca fez enquanto era católico, que era ler a palavra de Deus. Então, neste domingo da palavra, o Senhor exorta a mim e a você a deixar de ser um mero ouvinte e passar a ser um leitor da palavra de Deus. Façam essa experiência. Sigam aquele roteirinho que eu entreguei para os senhores e senhoras naquele marca-página. E já fiz um marca-página para não ter desculpa, justamente para que você possa colocá-lo dentro da Bíblia e possa carregar com você. Põe a Bíblia dentro da bolsa, põe marca-página dentro, leve ela com você. Está lá esperando a consulta, teve 5 minutos, abre, leia um salmo. Está lá no ponto de ônibus, está lá na fila do mercado. Ai, padre, mas o que vão achar de mim? Enquanto você quiser viver para os outros, a sua vida vai continuar aí, nessa areia movediça. Eu não estou nem ligando o que os outros vão pensar de mim. Porque no final da vida não vai ser entre eu e os outros, vai ser entre eu e Deus. No final da vida é diante do Senhor que eu vou me sentar e prestar contas. Façam essa experiência.